A gente está numa área muito especial da concessão francesa. Essas casas de 2 andares de tijolos são chamadas shikumen. Elas foram construídas nessa área, especialmente da concessão francesa, entre o final do século XIX e até a década de 20 e no começo da década de 30 do século XX. É onde a maioria das famílias xangainesas nessa região, Xangai é enorme, como vocês sabem, moravam. Depois, décadas depois, e com a República Popular da China, caíram em, podemos dizer, desuso, e as famílias começaram a pensar em se mudar para apartamentos ou apartamentos maiores, etc. Então, o que houve especialmente nos últimos 20 anos, especialmente nos últimos 10 anos, várias áreas de shikumen pela concessão francesa começaram a ser renovadas. Essa é particularmente importante, porque aqui atrás está o Hotel Capella. Capella é um dos melhores hotéis da China e da Ásia e do mundo. Os Capellas são uma rede excepcional de hotéis de luxo. Por exemplo, de Bangkok, que é uma das minhas bases, é extraordinário. O de Bali. Esse aqui é muito legal porque ele tem o toque local de ser dentro de um shikumen renovado. Então, era assim na década de 20, na década de 30, claro, não tão polido quanto a restauração. É muito legal a gente estar aqui nesses dias extremamente vibrantes das 2 visitas superpostas que vocês acompanharam nos últimos cafés. Trump visitando Xi em Pequim e depois Putin visitando Xi em Pequim. E no começo dessa semana, uma delegação paquistanesa de altíssimo nível, incluindo o primeiro-ministro e o Field Marshal, o general de campo, o militar mais poderoso do Paquistão, Asim Munir, recebidos pessoalmente por Xi Jinping em Pequim. Acompanhar tudo isso de Xangai tem um elemento extra, porque é o lado extremamente cosmopolita, refinado, sofisticado, de capital de business, capital de cultura. E uma das grandes capitais high-tech da China, porque a profundidade do diálogo, da interpretação dessas viagens superpostas e de como o panorama geopolítico está mudando, vê do ponto de vista não só da capital política, Pequim, mas daqui que tem esse espectro muito mais amplo. Por exemplo, eu passei hoje a gente passou o dia trabalhando num documentário sobre a arquitetura de Xangai, que é uma das heranças artísticas de Xangai mais importantes, não só para a China, mas para a Ásia inteira, do final do século XIX até o meio do século XX e com tudo que está sendo renovado agora no jovem século XXI. A renovação desses shikumen faz parte disso também. Bom, mas isso é, digamos, um arcabouço em um espectro cultural paralelo às nossas conversas geopolíticas. A gente vai continuar a falar muito mais daqui para frente de aspectos culturais, dos pontos principais nevrálgicos onde a gente está. Mas o X da questão, essa semana, no começo, para vocês terem uma ideia de como a volatilidade da situação evolui de maneiras absolutamente imprevisíveis. No começo da semana, a primeira noção era de que, bom, talvez o tal memorando de reconhecimento e o início do trabalho para um deal a longo prazo entre o Irã e os Estados Unidos estava se encaminhando e talvez a ponto de ser assinado.
De uma hora para outra, como sempre, tendo em vista a imprevisibilidade do presidente dos Estados Unidos, a volatilidade, e tudo desaba, e tudo recomeça. E como ele controla o ciclo de notícias do planeta inteiro, tudo isso vai em ondas rebarbatórias através do planeta, e isso é impresso como a realidade. Não é. É um show de ficção o tempo todo. É um constante um afã desmesurado de controlar a narrativa, de fazer um twist da narrativa perene, de impor essa narrativa para todo mundo e, sobretudo, impor essas narrativas superpostas e mexidas como se fosse a realidade. O clima de pessimismo no começo da semana começou a ficar bastante sério, porque havia a possibilidade de que, bom, agora haverá um colapso total das negociações entre Irã e Estados Unidos. Os chineses e os paquistaneses, que são os negociadores, os chineses, no fundo, com a sofisticação da diplomacia chinesa de praxe, e os paquistaneses na linha de frente, nas viagens e nas conversas que eles têm, não só com a administração Trump, mas com os iranianos e as monarquias do Golfo. O Paquistão, no momento, é a âncora fundamental se houver qualquer possibilidade de um prenúncio de acordo, não só finalizando a guerra, mas indo além. O problema é que do outro lado é a imprevisibilidade absoluta, e é isso o que os iranianos passam diretamente para os interlocutores paquistaneses, e é, por exemplo, o que os paquistaneses estavam discutindo com os chineses no começo dessa semana em Pequim. Os chineses sabem tudo isso. Eles precisavam mais uma reiteração via os paquistaneses, que estão conversando face a face com os iranianos o tempo todo, de que, ok, ainda que a gente chegue a um caminho para um possível início da resolução da guerra, dá para se confiar nos Estados Unidos? Todo mundo no planeta, praticamente, a maioria absoluta da população planetária do sul global e os que ainda restam com um QI acima de 50 da temperatura ambiente no hemisfério norte, sabem que na formulação do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, os Estados Unidos são incapazes de acordo. E isso está se revelando também nessa negociação extremamente complicada. Mas o que está em jogo fundamentalmente? Eu não vou nem ler as minhas notas, porque é mais legal até a gente falar de praticamente de improviso, mas tentando captar o que está no ar de uma situação extremamente volátil, super complicada, mas onde há um caminho de saída. A possibilidade de um acordo entre os americanos e iranianos, ela não está morta. Ela está entrando agora no período mais difícil e mais perigoso. Essa semana, que inclui as comemorações do Eid muçulmano, e explica por que os iranianos estão se refreando e não responder às provocações americanas, desculpe, até o começo da semana que vem. E o que está na mesa no momento? Há uma possibilidade séria, isso segundo os nossos interlocutores e as nossas fontes de diplomacia e de inteligência, na China, no Paquistão e no Irã. É o tema de uma coluna que eu publiquei no meio dessa semana, e quando vocês estiverem vendo esse Pepe Café, essa coluna já terá sido traduzida no Brasil, de como a China e o Paquistão estão trabalhando 48 horas por dia, não é nem 24, para que isso dê certo. Basicamente, os paquistaneses fazem essa inter-relação entre os iranianos,
os negociadores Trump e as monarquias, as petromonarquias do Golfo. Os chineses estão por trás, estão informados em tempo real de tudo que está acontecendo, porque eles são os avaliadores e eles são quem está garantindo toda essa negociação. E se nós chegarmos a um acordo final, assinado, vai para o Conselho de Segurança da ONU, não quer dizer muita coisa, mas é o mecanismo. Os dois principais para o Irã, é fundamental que ele tenha duas grandes potências garantindo todos. LuxPlay TV pela internet, assine já. Podcut.